Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 5 da carta que Paulo escreve aos Efésios, e a gente vai dar continuidade sobre todo esse tema que Paulo vem abordando a igreja de Éfeso, temas importantes, temas práticos, não é mesmo? Apesar de que no início da carta Paulo vai falar de uma forma um pouquinho mais teológica, né? Se a gente lembra lá no início da carta, Paulo começa falando lá da salvação que Deus traz aos homens e que essa salvação ela foi nos dada antes da fundação do mundo, né? Que antes de que haja luz, o Cordeiro já tinha sido preparado para ser crucificado, para ser sacrificado em prol dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus. E ele parte até o capítulo de número 3 trazendo um pouco de teologia para a igreja. Lá no capítulo de número 2 ele vai falar um pouquinho sobre a martiologia, sobre a doutrina do pecado. E vai dizer, olha, essa salvação aí, ela se deu quando vocês ainda eram pecadores, né? Vocês não tiveram que fazer não é como se Deus estivesse recompensando vocês por alguma coisa que vocês fizeram, não. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Vivendo segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Deus nos salvou. Então ele traz um pouquinho dessa teologia, mas a partir do capítulo 3, migrando para o 4, ele vai trazer um conteúdo mais prático e vai falar sobre a unidade da igreja. Ele fala que esse sacrifício de Deus, ele criou um povo novo, né? Que é a igreja de Cristo. Ele juntou os gentios com os judeus ali e criou um novo povo de Deus que se chama igreja. E esse povo, esse mistério, que Paulo vai dizer isso, que isso é um mistério, que Deus vai pegar dois povos e unir num só, chamado igreja. Agora essa multiforme sabedoria de Deus, ela deve ser proclamada, não é mesmo? E a igreja que foi composta agora com o sacrifício de Cristo, ela deve viver de forma digna a sua vocação. Aí ele vai abrir o 4 dizendo assim, olha, rogo-vos eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, que andeis, de modo digno a vocação que tem sido chamado. Se vocês são igreja de Cristo, convém que vocês vivam como tal, né? Com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros e se esforçando diligentemente para preservar o vínculo da paz. E é isso que Paulo vai falar no capítulo 4 sobre unidade da igreja. Ele também vai falar sobre a forma como os dons que Deus deu para a igreja, que é que ele trata como ministério, a gente vai recapitulando, né? Esses dons são feitos para fortalecer a unidade da igreja. Esses dons são dados à igreja para dois propósitos, pelo menos aqui no capítulo 4, né? Fortalecer a unidade da igreja, ou seja, criar unidade, não disparidade, né? Criar super crentes, que o camarada que prega é um super crente. Não, é para criar unidade e também para levar a igreja ao conhecimento de Deus. Esses são os propósitos desses dons que Deus dá à igreja, que são os ministérios que ele vai colocar ali na parte B ali do capítulo de número 4. No meio do capítulo de número 4. Na segunda exposição que nós fizemos a respeito do capítulo 4, Paulo vai sair um pouquinho sobre o assunto da unidade e vai entrar um pouquinho sobre o assunto da santidade, não é mesmo? E ele vai falando assim, olha, vocês não podem ser como os irmãos lá de fora, que são, aí ele vai dar pelo menos 3 características, vaidosos de pensamentos, obscurecidos de entendimento e que vivem em ignorância. E a gente falou sobre isso aqui, que o aspecto da santificação na vida dos crentes, ele se dá muito no entendimento, não é mesmo? Em completa consonância com o capítulo de número 12 de Romanos, que vai dizer que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos, nos transformar, pelo poder da renovação de vossa mente. Ele vai dizer no verso de número 1 assim, convém que vocês entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Paulo está falando assim, a santificação, ela se dá na mente. Tanto é que os camaradas que não vivem uma vida de santificação estão exatamente mentalmente afetados pelo pecado, obscurecidos de entendimento, em ignorância, na vaidade dos pensamentos. E ele trabalha sobre essa ideia de santidade e vai dizer depois, olha, vocês se irem, mas não pequem, aquele que mente não minta mais, aquele que furtava, agora trabalhe diligentemente para poder ter o que dar aos necessitados, não é mesmo? Então ele vai entrar na ideia do seguinte, olha, quando vocês seguem um caminho de santificação, não basta vocês parar de cometer as coisas que vocês cometiam na velha vida. Vocês têm que começar a frutificar novos frutos. Então não basta parar de mentir, tem que começar a ser sincero e verdadeiro. Não basta parar de furtar, tem que começar a ser generoso, não é mesmo?
Então, Paulo vai tratar desse assunto, e agora no capítulo de número 5, ele vai fechar esse assunto, que no final das contas fala sobre unidade. No final das contas ele fala sobre tudo isso, para falar como convém aos santos de Deus que se relacionem, não é mesmo? A unidade da fé, a santidade entre vocês, tanto que a maioria dos pecados que ele lista aqui são pecados de relações, que se dão entre as relações entre os irmãos. E aí ele entra no capítulo de número 5, nós vamos fazer leitura do texto até o verso de número 9 do capítulo 6. Então hoje eu vou dar uma corridinha aqui, que é bastante texto, que a gente vai expor até lá. Capítulo número 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus, em aroma suave. Deixa eu aproximar aqui, que está meio escurinho aqui. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Essa minha tradução aqui está meio mais tradicional, né? Mas talvez as traduções dos irmãos fiquem um pouco mais fácil de entender. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em ocultos, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que é manifesto é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros em temor a Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, ou amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta dela e cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de por si também, ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás no céu e que para ele não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? A partir do verso de número 22, a coisa vai encrespar um pouquinho, né? Porque a partir dali, Paulo vai trazer esse aspecto relacional da vida cristã para dentro das nossas casas, né? Então ele para de falar um pouquinho a respeito da congregação e fala assim, vamos falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo dentro da casa desses camaradas, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, no início do texto, irmãos, pelo menos no verso 1 e 2, Paulo vai sintetizar toda a exortação que ele fez do verso 25 até o 32 do capítulo 4. Ele vai sintetizar isso e resumir, não é mesmo? E ele vai dizer assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus em aroma suave. Então Paulo vai resumir a procedência cristã, a busca por unidade, a busca por santidade, nesses dois versos, sintetizando, dizendo assim, sede imitadores de Deus, como filhos amados, porque esse é o título que você recebe, o que o discípulo João vai falar, que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes a ele o direito de serem chamados filhos de Deus. É o título, é a posição que recebemos em Cristo quando neles estamos. E Paulo vai dizer assim, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Então a referência para a nossa vida cristã e nossa vida relacional sempre vai ser Cristo. Sempre vai acabar desembocando no exemplo que Cristo nos dá na cruz. E andai em amor, como também Cristo andou e se ofereceu, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus em aroma suave. Agora, tendo o exemplo de Cristo na cruz, ele vai dizer que esse proceder é um aroma suave. Nós temos várias referências no Antigo Testamento a respeito dos sacrifícios que eram feitos e que agradavam a Deus. E o cheiro daquela carne queimada subia como um aroma suave. Um dos grandes exemplos que nós temos é lá em Gênesis 8, 21. Quando Noé desce em terra firme, a água baixa, a arca repousa sobre terra firme, ele sai e a primeira coisa que ele faz é juntar umas pedras ali e oferecer um sacrifício vivo a Deus. As Escrituras dizem que Deus se agradou do cheiro daquele sacrifício. E nós entendemos hoje, como o sacrifício foi findado em Cristo, que a nossa adoração se dá da mesma forma como Jesus, lá no capítulo 3 de João, fala para a mulher samaritana. E diz assim, chegará um tempo em que esse negócio vai cessar, onde é que a gente adora em tal monte, não. Em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós temos esse benefício, com o sacrifício cessado, de adorar a Deus. Então, por muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar que o nosso louvor aqui, quando nós entoamos louvores juntos, eles sobem como um aroma suave a Deus, e de fato sim, nós podemos tipificar isso. Hoje o nosso louvor, em espírito e em verdade a Deus, sobe como um aroma suave a Deus. Só que não é desse louvor que Paulo está falando aqui. Porque Paulo está falando assim, o andar em amor de vocês é o que vai subir como aroma suave a Deus. Paulo está levando uma vida de adoração a Deus muito além de cantar na igreja, de louvar na igreja e de orar junto. Olha o que ele fala ali, no início do verso 2. E andais em amor, como também Cristo andou e se entregou por vocês, como sacrifício de vivo a Deus, em aroma suave. Então não dá, é como se Paulo tivesse dizendo assim, não dá pra gente
vir aqui, cantar e louvar a Deus e proceder bem na igreja, e até mesmo ter uma boa vida relacional na igreja, buscando unidade e aqui buscando santificação, e viver uma vida dicotômica, uma vida dupla, e lá fora a gente não viver de acordo com isso. Porque Paulo vai dizer que o estilo de adoração aqui é andar em amor. E cabe à igreja viver integralmente a fé. Foi uma coisa que os puritanos lá no século XVI batalharam a favor disso, porque a igreja anglicana na Inglaterra na época fazia essa dicotomia de vida cultural, vida religiosa e vida secular, né? E daí os puritanos vêm batendo em cima, dizendo, não, a vida a Cristo, ela é uma entrega integral, em todo o tempo, não existe essa dicotomia. Então andeis em amor e a nossa adoração será a nossa vida a Deus, o nosso caminhar. Então não adianta a gente viver aqui dentro da igreja uma vida boa e relacional, e com os irmãos está tudo certo, e lá fora não, né? Porque, veja bem, os irmãos que vivem uma vida de individualismo e egoísmo fora da congregação, eles vão acabar caindo na mesma situação que os hebreus caíram lá na época de Isaías. Porque quando Isaías começa a escrever, logo no capítulo 1, do verso 11 ao 15, veja bem o que Deus fala através da boca de Isaías para o povo hebreu. Dentro do contexto dos sacrifícios, da adoração. Deus vai dizer assim, ó, quem me importam os inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura dos novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Quem viestes a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer vãs ofertas. O incenso para mim é abominação, as suas luas novas, os seus sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo as reuniões solenes. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É exatamente o que vai se desdobrar agora na nova aliança, Deus dizendo assim, ó, do que adianta vocês aí na igreja brincar de unidade e santidade, se o andar de vocês não condiz com a vocação a quais vocês foram chamados? Louvem 1000 hinos, orem 30 horas, eu não vos ouvirei. De vocês eu esconderei os meus olhos, porque a adoração em aroma suave deve ser integral. Deve ser integral. Isso vai se desdobrar no Novo Testamento, quando o próprio Cristo fala assim, ó, veja bem, naquele dia lá, os camaradas vão chegar diante de mim e vão falar assim, ó, bom, vamos lá, Jesus, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, profetizei, e Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então veja bem, lá na igreja eu fazia nossa, eu era o camarada, né? O visto. Mas Jesus nunca o conheceu. Então Paulo vai desdobrar esse grande ensino no ensino do capítulo 5, dizendo que, pegando esse gancho do aroma suave, que a nossa vida em amor deve ser integral. Não adianta a gente viver uma vida dicotômica. Do verso de número 3 até o verso de número 10, e aí eu vou começar a correr, porque a gente tem que chegar lá no início do verso número 22, Paulo vai tratar um pouquinho mais sobre o proceder prático dos cristãos, né? Ele vai falar sobre algumas coisas aqui nesses versos e vai dizer o seguinte, olha, irmãos, vocês não podem, como convém aos santos, falar coisas imorais. Vocês não podem, como convém aos santos, falar coisas torpes. Vocês não podem, como convém aos santos, falar coisas vãs. Vocês não podem, como convém aos santos, falar coisas inconvenientes. Veja bem, esses camaradas aí, que são incontinentes, impuros, avarentos, idólatras, eles não vão entrar no reino de Deus. No verso número 5, ele diz assim, ó, que esses camaradas não têm herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Então, cuidado, seja diligente com o vosso proceder. E ninguém vos engane com vãs palavras, porque destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
E aí a gente faz uma grande repreensão à galerinha da hipergraça, não é mesmo? Ainda mais para o meio reformado. O que acontece, irmãos? Muitas pessoas saem de um meio evangelicalístico, assim, se a gente pode dizer, aonde eles têm que fazer tudo para ir para o céu, né? Não, para ir para o céu você tem que fazer longos jejuns, para ir para o céu você tem que ir para o monte orar, para ir para o céu você tem que pagar o preço, né? Como dizem algumas músicas hereges por aí. E daí os camaradas saem dessa realidade, encontram uma teologia boa, encontram uma verdade bíblica dizendo assim, caramba, não é por causa das minhas obras, é por causa de Cristo. E até aí, maravilhoso, porque essa é a verdade do Evangelho. Efésios 2:8. Que a salvação vem pela graça, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Só que daí dentro dessa ideia, ele se perde nas ondas de alguns e vai falar assim, bom, já que eu não preciso fazer nada, então estamos tranquilos, vou viver a vida do jeito que eu quero. Essa é a galerinha da hipergraça, que sai do 8 e vai para o 80, né? E Paulo vai dizer assim, olha, ninguém vos engane, porque proceder desse jeito aí não tem parte no reino de Deus. Ah, mas eu entendi a fé e tal. Não importa. Aí a gente vai ter que abrir o livro de Tiago lá e ler que a fé que não frutifica é uma fé morta. Ah, mas Deus é soberano na salvação. É, mas isso não inibe a vossa responsabilidade. Então não deis ouvidos a esses que dizem que você pode andar de qualquer maneira, não é mesmo? Idólatra, avarento, pensando em todo tipo de malícia e com a boca cheia de blasfêmias. Não é assim que o povo de Deus lida. Então Paulo vai trabalhar com esse contraste entre os frutos da luz e as obras das trevas, até o verso número 10. E ainda dentro da vida relacional, no verso 11 a 14, Paulo vai dizer o seguinte, ó, lá no verso 11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que é manifesto é luz, pelo que se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso aqui alguns teólogos dizem que provavelmente era um cântico da igreja primitiva, né? Esse trechinho aqui que Paulo cita. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha irmãos, eu estou falando para vocês, fechando esse assunto aqui, agora até o final, o início do capítulo 6, fechando esse assunto de vida relacional, que vocês têm que proceder de uma maneira na vida integral de vocês, não só dentro da igreja, só que não é só vocês. As pessoas que estão ao redor de vocês também precisam disso. E cabe a vocês não ser cúmplice do erro do vosso irmão, mas sim corrigi-lo em amor. Corrigi-lo em amor. Não sejam compassivos com o erro. Um dos aspectos do verdadeiro amor é sim a correção e a verdade, não é mesmo? Nós temos as grandes falhas na criação de filhos hoje, que é os pais que, em prol do amor, em nome do amor, não corrigem os seus filhos e tomam as lutas que são dos seus filhos. Aí a gente cria crianças frustradas, não é mesmo? Crianças não preparadas para viver um mundo mau, porque os pais, eu amo tanto meu filho, que quando ele cair eu vou levantar ele, não vou deixar ele levantar sozinho. Eu amo tanto meu filho que quando ele errar eu não vou repreender ele, porque eu amo ele tanto. Ah, isso não é amor. Isso não é amor. Porque a vida em amor dentro da comunidade já reflete, se eu amo meu irmão, eu preciso corrigir ele. Então não sejamos cúmplices das obras infrutíferas, como Paulo vai dizer. Antes, reprovai-as. Em algumas situações, Paulo vai dizer o seguinte, tire esse camarada da comunidade. Porque é isso que o verdadeiro amor faz, não é mesmo? E aí Paulo vai usar um contraste dizendo assim, olha, se vocês são luz, vocês têm que expor as trevas. Expor. É como se Paulo estivesse trazendo um outro aspecto do que o próprio Cristo fala lá em Mateus 5,14, onde ele diz assim, ó, vós sois luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e também não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, onde traz luz para todos. Assim resplandeça a vossa luz sobre os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E enquanto Cristo está falando assim, ó, se vocês são luz,
as obras de vocês precisam ser vistas. Né? Ainda tem um hino que é, nossa, é herege que chega um eu rindo de tão herege, que ele fala assim, que você é um espelho, a imagem do Senhor, aliás, que é valorizada. Que ele fala assim, não importe se o mundo ainda não notou, basta Deus reconhecer o seu amor, alguma coisa assim. E daí é uma coisa bem estranha, né? Porque se você é um espelho de Deus, o mundo vai notar, irmãos. O mundo vai notar. E é isso que Cristo fala, que não tem como esconder a luz do cristão, não dá. É ilógico, não é mesmo? Quando a gente acende uma lamparina, a gente não coloca debaixo da mesa. Coloca pendurado, para que todos sejam iluminados. E Paulo vai dizer assim, em um outro ponto de vista, além de as obras de vocês serem testemunho para os não crentes, essa luz, ela também traz às claras os problemas dentro da comunidade. Ela tem dois trabalhos, essa luz que irradia do crente, ela vai tanto ser testemunho para os necios e os não cristãos, como também ela vai trazer à tona as obras infrutíferas das trevas que estão presentes dentro da comunidade. Então, cabe ao bom cristão fazer bom uso dessa luz que Deus lhe deu para que exponha as obras carnais dos seus amados na fé. Então, o amor também pressupõe exortação, irmãos. E Paulo fecha, agora no capítulo 15, no verso de número 15, até o verso de número 21, Paulo vai dizer assim, olha, e também não sejam nécios, né? Mas sejam sábios. Não sejam insensatos, mas sejam guiados pela vontade do Senhor. Ele vai dizer assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. E isso aqui encaixa muito bem para o mundo romano, não é mesmo? Onde o vinho era sinônimo de alegria. Uma cultura extremamente embriagadora, né? Se é que dá para mim colocar assim. E Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? É o Espírito que vai trazer algo que o vinho não traz. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, sempre dando graças a Deus por tudo, sujeitando-os uns aos outros em temor. E aí Paulo vai dizer o seguinte, vocês estão entendendo, irmãos, que vocês precisam se esforçar diligentemente para preservar o vínculo da paz? E vocês têm que ser sensatos nisso, sensatos e sensíveis aos seus irmãos. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou falando para vocês sobre vida em comunidade, eu estou falando para vocês sobre como vocês devem proceder no corpo de Cristo, que somos nós, na comunidade cristã. Só que deixa eu ir um pouquinho mais além. Deixa eu ir um pouquinho mais além. Vamos levar isso para o nível mais íntimo possível, que é para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas. Porque como eu coloquei lá no iniciozinho lá, não adianta ter essa dicotomia aí. Na igreja o Douglas vinha aqui, o presbítero Douglas, que prega e tal, que canta, e em casa ele ser um péssimo marido. Não dá. Na verdade, a vida cristã ela começa lá, no lar, e ela desemboca aqui na igreja, como fruto de uma família que é edificada em Cristo Jesus e que é solidificada em Cristo. E aí Paulo vai começar dizendo assim, ele vai pontuar aqui, porque ele vai falar a respeito do matrimônio, vai falar das mulheres, dos homens, dos filhos, dos pais, dos servos e dos senhores. Ele vai começar pelas mulheres, dizendo assim, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E aí é complicado, porque no nosso mundo pós-moderno, né, a gente entende, a gente não, ou pelo menos espero que a gente não entenda assim, mas o mundo entende submissão como subserviência. Douglas, qual que é a diferença entre um? Bom, submissão, vamos começar pela subserviência, é a obediência imposta.
É quando eu obedeço a alguém porque eu tenho que, e não porque eu quero. Isso é subserviência. Então, hoje nós temos esses movimentos feministas e tudo mais, né? Que fazem com que as mulheres entendam a submissão como subserviência. Mas, vejam bem, na relação ideal cristã, toda mulher vai desejar ser submissa ao seu marido. Na relação ideal cristã. Por quê? Porque a própria palavra submissão pressupõe isso, que é uma obediência de volação. Ela é obediente porque ela quer, não porque ninguém está obrigando. Não porque existe uma igreja que tem um estereótipo assim, que não, a mulher tem que ser toda, né? Porque a igreja é assim. Não tem nada a ver isso aí. É porque ela entendeu o evangelho e ela quer assim ser. E em tudo seja sujeita aos vossos maridos, assim também como a igreja está sujeita a Cristo. É o que o texto vai dizer. Aí até então está muito fácil, né? Para os homens. Porque todo homem quer uma mulher submissa, não é mesmo? Às vezes muitos nem entendem exatamente o que é submissão, mas poucos são aqueles que estão dispostos, a conforme Paulo fala no capítulo 25, a amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E olha o que ele vai dizer assim, ó, lá no verso número 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí a gente vai ir um pouquinho mais a fundo, porque até aí é um pouquinho mais fácil para os camaradas assim, bom, basta eu estar disposto a morrer pela minha mulher, que daí tá tranquilo, porque se eu estiver disposto a morrer por ela em algum momento em que isso aí até vai ser difícil acontecer uma ocasião onde é a minha vida ou a dela, né? Mas se isso acontecer, basta eu estar disposto a morrer por ela, que daí assim, ó, ela tem que me obedecer, né? Ela tem que me obedecer porque eu estou disposto a morrer por ela caso isso aconteça. Mas homens, Cristo não só morreu pela igreja, Cristo viveu pela igreja. Cristo viveu pela igreja. E viver pela igreja, quando trazido para o relacionamento, implica não só estar disposto a dar a vida pela sua mulher, mas viver por ela, doar o seu tempo, a sua disposição, o seu vigor. Quando essas duas coisas se encaixam, aí nós temos um relacionamento matrimonial ideal bíblico. Aonde a mulher, por causa desse marido, que, segundo as Escrituras, devoto a Deus, vive em prol desta família e por ela tem zelo e demonstra amor ao ponto de dar a sua própria vida, gera nela mesmo um sentimento de submissão. Porque foi assim que Deus definiu as coisas, o homem como cabeça da família. E isso não significa que um é melhor que o outro, não é mesmo? São apenas diferentes posturas e desempenhos de papéis diferentes dentro da família. Então Paulo vai dizer assim, mulheres, vejam o vosso papel dentro de casa, homens, vejam o seu papel dentro de casa. E não para por aí, vamos lá para o capítulo de número 6, Paulo vai falar assim, ó, filhos, obedecei os vossos pais. No Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que Deus dá, que tem uma promessa, não é mesmo? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E aí a nossa geração pós-moderna de jovens e adolescentes, ela tende a desprezar a sabedoria dos mais velhos, não é mesmo? Porque os camaradas nascem já aprendendo a mexer em celular, em tudo quanto é tipo de aplicativo, né? E às vezes nas famílias nós temos pais que não entendem disso e vivem num mundo diferente. E seus filhos estão crescendo num mundo diferente e por isso desprezam os pais. E quão desprezível é o pensamento dos jovens que não entendem e não dão valor à sabedoria dos mais velhos. Então esse é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Tampouco não é que nós vemos tantos jovens que morrem cedo por não dar aos seus pais, em honra a Deus, uma vida de honra, não é mesmo? Honrando seus pais. Se entregam às suas próprias vontades e acabam morrendo jovens. E aí Paulo também não fica nisso, ele vai dizer assim, ó,
Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Vamos lá, mulheres, maridos, filhos e agora cada um dos pais. Nós temos grandes problemas aqui, porque essa palavra provoqueis aqui, ela dá um sentido de... Fugiu a palavra agora. Quando voltar à mente eu falo. Mas o que acontece? Nós temos pais hoje, e como eu falei no começo, que em nome do amor excluem os seus filhos das dificuldades da vida, e em nome do amor não corrigem os seus filhos, e geram crianças irritadas e frustradas. Esse é um dos aspectos que a gente pode entender esse texto. Por contraponto disso, nós temos os pais que, por não entender os filhos como filhos, querem que os seus filhos sejam a superação dos seus fracassos, não é mesmo? Então assim, quando eu era pequeno, quando eu era jovem, eu não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade de ter uma carreira, eu não tive essas oportunidades, então agora meu filho vai ter. E daí quando o filho vai, ele fala assim, tu vai estudar, tu vai passar na melhor faculdade, tu vai ter o melhor emprego, tu vai ter o melhor salário, a melhor carreira, tu vai ter o melhor conforto, e colocam esse fardo sobre os filhos. E isso não é uma relação entre pai e filho, isso é o pai querendo colocar sobre os filhos as suas próprias frustrações. E Paulo vai dizer assim, olha, tira o pé do freio, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Aí eu me lembro das palavras de Paul Washer, ricas palavras de Paul Washer, quando ele fala assim, numa sociedade que prevê para os seus filhos tudo o que há de melhor, materialmente falando, sucesso, riqueza, desempenho, tudo, a única coisa que eu quero do meu é que quando ele completar a idade, ele pegue sua mochila e se enfie no meio de um mato, numa floresta, e vá pregar o Evangelho. Então a primeira preocupação que os pais devem ter com os filhos é exatamente essa, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí a vida relacional, ainda dentro do lar, falando de mulher, falando de marido, falando de pais, falando de filhos, vai além, e Paulo vai falar com os servos aqui. Com os escravos da época, não é mesmo? Aí ele vai dizer assim, olha, vocês, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Tá, Douglas, mas a Bíblia está incentivando a escravatura? Né? Esses são temas polêmicos, né, irmão? A gente não pode fugir deles. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que a escravatura do primeiro século não tem nada a ver com a escravatura do século XVI, né? Com a escravatura que nós tivemos no nosso país, por exemplo. Não tem nada a ver. É o que nós entendemos hoje como relação de trabalho. Apesar de que sim, em algum certo nível tinha restrição de liberdade. Mas, em muitos casos, quando os servos ganhavam a liberdade, eles preferiam ficar com o seu senhor. Apesar disso, o que Paulo está dizendo aqui, né, e vê que Paulo não toma para si um movimento social de euforia da escravidão, né? Não. Paulo vai dizer assim, no que vocês fizerem, façam com amor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha o quão profundo é isso, irmãos. Não importa o contexto que rodeia vocês. O contexto que rodeia vocês não pode definir como que vai ser o proceder na vida relacional de vocês. Tanto é que Paulo vai falar para um escravo e vai dizer assim, sirva o seu Senhor com temor e tremor. E ele vai além, ele vai dizer assim, de sinceridade do seu coração, não servindo à vista como para agradar. Se a gente for trazer para as nossas relações de trabalho hoje, né, é o funcionário que vai lá e quando o chefe está no setor, ele trabalha com uma beleza, mas daí quando o chefe sai, vira um tendel aquele setor, né? É isso que Paulo está dizendo, não à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então o contexto em que estamos inseridos não pode definir o modo como nós nos portamos. Não pode definir o modo como nós nos portamos. Do ponto de vista da razão, quem tem mais? O senhor ou o servo? O servo, ele que é o escravo. E Paulo não vai entrar nessa seara. Paulo vai dizer assim, seja você servo ou seja você livre, lá no verso de 8.
verso número 8. Não importa, porque senão John Bunyan, o camarada que escreveu o Peregrino, que ficou 12 anos preso, tendo a filha cega, ele iria dizer assim, não, eu nego a Cristo, eu quero sair daqui. Ele estava preso, e ele via pelas grades da prisão sua filha, 12 anos preso, e todos os dias os guardas chegavam e falavam assim, para de pregar o evangelho, não era nem nega a Cristo, para de pregar o evangelho que a gente solta hoje. Se tu prometer que tu vai sair daqui e não vai mais pregar, a gente solta hoje. E o camarada ficou 12 anos preso. Porque o contexto em que eu estou inserido não pode definir o modo como eu me porto diante de Deus e diante dos irmãos. Então, seja você marido, mulher, filho, pai, servo, você precisa manter uma vida relacional que honre a Deus, que honre a Cristo. E Paulo vai falar assim, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás no céu, e que para ele não há acepção de pessoas. Porque se o contexto em que nós estamos inseridos vai afetar a nossa vida relacional, vai afetar a forma como nós honramos a Deus, o que acontece quando a gente estiver cansado? O que acontece quando a gente for injustiçado? O que acontece quando a gente estiver estressado? O que acontece quando nós somos caluniados? O que acontece quando nós somos difamados? O que acontece quando nós somos escravizados, aprisionados, ameaçados, torturados, perseguidos? Se cada uma dessas situações vai modificar a forma como você entende o proceder cristão, então a gente está perdido, irmãos. Porque o sol nasceu para todos e as dificuldades da vida estão aí. Agora a convocação de Paulo é a seguinte, não independente do contexto onde você está inserido, a vida relacional de vocês tem que honrar a Deus. Tem que continuar da mesma forma como eu falei nos capítulos anteriores. Continua. E essa postura de amor para com os outros não pode mudar, ainda que tudo ao nosso redor fale ao contrário disso. E assim Paulo vai encerrar esse assunto aqui. Paulo encerra, levando o nível da vida relacional ao nível mais profundo que tem, que é para dentro das nossas casas. Tudo bem que até no último ponto aqui ele vai falar sobre servos dos senhores, e como nós não vivemos essa realidade, a gente pode aplicar isso aos nossos trabalhos, não é mesmo? Sendo você patrão ou sendo você empregado. E aí Paulo finda esse assunto dizendo assim, é assim que vocês devem se relacionar uns com os outros, honrando a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos? Se a gente fosse aplicar e finalizar isso aqui de uma forma a entender, de fato, que a vida cristã e a vida relacional entre os irmãos, essa vida de abnegação, não é mesmo? Porque viver entre os irmãos pressupõe abnegação, não tem como. Uma hora a tua vontade e a vontade do teu irmão vai entrar em conflito. Uma hora vai. E aí que você abre mão dos teus desejos, das suas vontades, em prol do irmão, não é mesmo? E que essa vida relacional, ela vai até o último nível. Primeira coisa, não existe dicotomia, irmãos, de ser crente só dentro da igreja. Não existe isso. A vida cristã precisa ir até o mais íntimo dos nossos lares. E ao mesmo tempo que a vida cristã não pode ser dicotômica, a vida cristã não pode estar sujeita ao contexto em que nós vivemos. Ela deve permanecer, independente se você é perseguido, caluniado, difamado, seja você escravo, servo, senhor, não importa. É assim que a igreja deve proceder. Vou chamar o irmão João aqui para fazer uma oração, e a gente vai estar louvando a Deus mais uma vez. Glória a Deus por essa palavra que Deus tem falado mais uma vez com nós.